Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Atlanta, tarde da noite. As ruas estavam silenciosas, banhadas pelo brilho dos postes de luz. Numa casa aconchegante no bairro de Buckhead, David Thompson, um homem negro na casa dos 40, preparava um jantar tranquilo para a família. Sua esposa, Angela, dava os últimos retoques na mesa, e seus 2 filhos riam na sala de estar, assistindo a um filme antigo. David era conhecido em seu bairro por seu sucesso profissional e envolvimento com a comunidade. Apesar de sua riqueza e influência, ele levava uma vida discreta, evitando conflitos desnecessários. Mas naquela noite, um evento inesperado perturbaria sua tranquilidade. Um clique seco ecoou na porta da frente. David franziu a testa. Ele não esperava ninguém. Abriu a porta e encontrou o policial Brian Miller, um policial branco da cidade, com um sorriso forçado, porém condescendente. Brian ouvirá rumores sobre a riqueza de David e pensou que poderia intimidar aquele homem negro, impor sua presença e testar os limites de sua paciência. Boa noite, Sr. Thompson, disse Brian, com um tom ligeiramente irônico na voz. Recebi algumas reclamações. Algumas coisas precisam ser verificadas. David respondeu com calma, mas com firmeza. Claro, policial Miller. Pode entrar se quiser, mas está tudo em ordem aqui. Brian, confiante em seu poder e na impunidade que seu uniforme lhe proporcionava, entrou pela porta sem esperar por permissão. Ele pensou que David se sentiria intimidado. Mas o que Brian não sabia era que a casa estava equipada com câmeras de vigilância que gravavam cada movimento, cada palavra. E que David estava pronto para defender sua dignidade e sua família com compostura e estratégia. Naquela noite, a aparente calma da casa se transformaria no palco de uma lição de respeito e justiça, e para Brian, o que começou como uma intrusão inofensiva terminaria em amargo arrependimento e humilhação inesperada. A porta mal havia se fechado atrás do policial Brian Miller quando David sentiu a tensão aumentar. Brian entrou no corredor com aquele andar arrogante que só policiais excessivamente confiantes adotam. Ele examinou a sala, observando cada móvel, cada obra de arte, como se quisesse reafirmar seu poder. Então, Sr. Thompson, Brian começou com tom condescendente. Ouvi dizer que o senhor mora em um bairro muito tranquilo, mas alguns vizinhos relataram atividades suspeitas. David, controlando-se, colocou calmamente o copo no balcão e respondeu: prezo sempre pela paz e tranquilidade da minha vizinhança, policial. Mas não vejo nada de anormal aqui. Gostaria que eu lhe mostrasse os documentos da minha propriedade e os sistemas de segurança? Brian sorriu com ar de superioridade. Não é necessário. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Então, ele deu mais um passo em direção à sala de estar, pensando que a intimidação física provocaria uma reação de David. Mas David permaneceu imóvel, com as mãos atrás das costas, respirando calmamente. Sua esposa, Angela, o observava com preocupação, mas também com confiança. Ela sabia que David nunca era imprudente. Sabe, alguns homens da sua vizinhança. Brian arriscou com a voz endurecendo, podem falar. Seria uma pena se alguma informação acabasse onde não deveria. David deu um leve sorriso, não arrogante, mas firme. Agente Miller, o senhor veste um uniforme e um distintivo que simbolizam a lei. Peço-lhe que respeite essa lei, aqui mesmo, na minha casa. Qualquer ação ilegal ou ameaçadora poderá ser gravada, e o senhor sabe que o vídeo poderá ser analisado pelos seus superiores. Brian não esperava uma resposta tão calma, mas direta. Seu sorriso se desfez um pouco, substituído por uma carranca. Ele mal percebeu que as câmeras discretamente instaladas no saguão e na sala de estar estavam capturando cada movimento seu, cada palavra. Um silêncio se instalou por alguns segundos. David então convidou Brian para se sentar no sofá. Por favor, sente-se, policial. Sugiro que conversemos com calma, sem gestos desnecessários. Afinal, o senhor está na minha casa. Brian, embora surpreso, cedeu e sentou-se com um suspiro nervoso. Ele sentia que havia subestimado David Thompson. O que ele ainda não sabia era que esse encontro se transformaria rapidamente em uma lição de humildade e justiça. Brian sentou-se no sofá, cruzando os braços como se quisesse mostrar que estava no controle, mas por dentro começava a se sentir inquieto. David sentou-se à sua frente, com o rosto calmo e sereno, mas os olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Sabe, Sr. Thompson, Brian começou, tentando recuperar seu tom autoritário, alguns homens da sua vizinhança podem falar. E se seus vizinhos descobrirem, as coisas podem ficar embaraçosas para o senhor. David inclinou ligeiramente a cabeça, quase divertido.
Senhor policial, respeito o seu cargo, mas respeito ainda mais a lei. Qualquer ameaça ou intimidação aqui na minha casa é gravada. O senhor sabe que o vídeo e o áudio podem ser analisados pelos seus superiores e por grupos de fiscalização policial, não sabe? Brian fez uma careta. Pela primeira vez, sentiu sua posição de poder desmoronar. Ele havia subestimado não apenas a cautela de David, mas também seu preparo. David prosseguiu calmamente. Eu entendo que você acha que pode me intimidar, mas aqui na minha casa quem manda sou eu. Podemos conversar como adultos, ou podemos deixar que esse mal-entendido se torne um problema para todos. Enquanto Brian se remexia levemente no sofá, David discretamente ativou o celular. Uma transmissão ao vivo das câmeras de segurança foi enviada às autoridades locais e a uma associação de monitoramento policial. Cada movimento de Brian, cada palavra condescendente que ele proferia, agora estava documentada e rastreável. Brian então notou uma pequena tela na parede, exibindo as imagens das câmeras. Seu sorriso arrogante desapareceu instantaneamente. Medo e frustração se misturaram em seus olhos. Ele acabará de cair em uma armadilha que não havia previsto. David, ainda calmo, acrescentou. Agente Miller, peço que mantenha o respeito e a cortesia. Tudo que você fizer aqui está sendo gravado. Isso pode lhe custar caro se continuar agindo como se estivesse acima das regras. Brian engoliu em seco. Ele pretendia dominar e humilhar um homem negro em sua própria casa, mas, pela primeira vez, percebeu que seu plano havia falhado completamente. E essa reviravolta, tão rápida quanto brutal, marcou o início de sua amarga lição. Angela, silenciosa, mas vigilante, observava Brian com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sabia que a situação logo se resolveria, mas queria ver como David transformaria essa intromissão em uma vitória moral. O silêncio na sala de estar era quase palpável. Brian, sentado no sofá, percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Todas as suas tentativas de intimidação haviam fracassado, e a arrogância que demonstrara minutos antes havia desaparecido. David levantou-se lentamente e caminhou até a parede onde uma pequena tela exibia imagens ao vivo das câmeras de segurança. Ele digitou alguns comandos em seu telefone e projetou toda a transmissão da invasão de Brian em sua casa na tela. Cada gesto, cada palavra ameaçadora, cada expressão condescendente foi capturada e visível. Agente Miller, disse David com a voz calma, mas firme, o senhor entrou na minha casa sem permissão, com a intenção de me intimidar. Tudo isso foi gravado. Se continuar com essa conduta, poderá sofrer sérias sanções profissionais ou mesmo legais. Brian gaguejou algo, mas David o interrompeu. Não peça desculpas ainda. Apenas observe as consequências de seus atos. Você pensou que seu uniforme distintivo o protegeriam de quaisquer consequências. Você estava enganado. David deu mais um passo em direção a Brian e, com um gesto calmo, apertou um botão no celular. Imediatamente uma ligação foi feita para as autoridades locais e para o órgão de fiscalização policial, alertando os responsáveis sobre a invasão de propriedade e o comportamento discriminatório de Brian. O rosto de Brian empalideceu. Ele havia subestimado não apenas David, mas também o poder da cautela e do planejamento. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável e exposto. David sentou-se novamente com as mãos cruzadas e acrescentou. Você pensou que estava humilhando um homem negro em sua própria casa, mas é você quem está sendo exposto e julgado. Humildade, policial Miller, é uma lição que muitos se recusam a aprender, mas esta noite você vai entendê-la. Angela entrou silenciosamente na sala de estar e colocou a mão no ombro de David, um gesto silencioso de apoio. Brian desviou o olhar, envergonhado e encurralado. Cada ameaça que ele havia proferido minutos antes agora o atingia em cheio. Aquele foi o momento em que o equilíbrio de poder mudou para sempre. David transformou uma tentativa de intimidação em uma demonstração de justiça e controle moral. Brian sairia daquela casa com uma lição amarga gravada para sempre em sua memória. Poucos minutos depois, a campainha tocou novamente. Mas desta vez não era Brian batendo. Era uma equipe de inspetores e supervisores da polícia, alertados pela transmissão ao vivo das câmeras de segurança de David. Eles confirmaram que Brian havia entrado ilegalmente na casa e agido de maneira intimidatória e discriminatória. Brian, pálido como um fantasma, levantou-se lentamente. A vergonha estava estampada em seu rosto. Ele não podia mais fingir que tudo estava sob controle. Seus superiores o informaram que uma investigação disciplinar seria iniciada imediatamente. Toda a sua carreira estava agora em risco por causa de sua arrogância e comportamento inaceitável.
David, sempre calmo, observou-o partir com fria determinação. Ele sabia que a justiça não se media apenas por sanções administrativas, mas também pela lição moral que Brian acabará de receber. Angela, sorrindo, colocou a mão no braço de David. Você provou mais uma vez que coragem e preparação superam a força bruta. As crianças, fascinadas e aliviadas, observavam o pai com admiração. Naquela noite, David Thompson não estava apenas defendendo sua casa, ele estava mostrando à sua família e ao mundo que dignidade, paciência e estratégia podem triunfar sobre a arrogância e a discriminação. Brian saiu da propriedade de cabeça baixa, marcado pela experiência. Sua intenção de dominar e humilhar havia se voltado contra ele. A lição foi amarga, mas inesquecível. No silêncio restaurado da casa, David voltou para sua família. A calma havia retornado, mas o acontecimento deixou sua marca. Às vezes, aqueles que pensam que podem exercer o poder impunemente descobrem tarde demais que o respeito e a justiça têm uma força muito maior.